Vamos aprender mais aqui também sobre a arte da construção, os desafios na arte da construção. Para falar sobre isso está aqui a Neide Gomes Barros, ela que inclusive escreveu um livro tratando aí do tema, né? Neide, me corrija, há pouco na fala do nosso ouvinte lá de Cruz das Almas, o Ednelson, para mim, praça tem que ter árvore, né? Talvez eu seja um cara arcaico, mas praça tem que ter árvore, porque afinal de contas é na sombra que as coisas acontecem, né? Mas existe praça só com concreto, Neide? Muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Jornal, minha amiga. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Sim, eu acredito, e no meu tempo, no nosso tempo, praça tem que ter árvore, tem que ter banco, tem que ter iluminação, tem que ser um lugar para as pessoas ficarem, né? Não é verdade? Não é verdade. Dizer, está chamando de praça Gangazumba, não tem nem a estátua que dá nome à praça mais, não tem uma árvore, Moreira. É só o concretão lá, entendeu? Tem uma lajotazinha vermelha, né? Que é típica da que tem na Europa, mas cadê a praça? E ainda botaram uma pista por dentro dela. Aí complica tudo, né? Mas vamos falar sobre o seu trabalho, legal a produção desse seu livro, Desafios na Arte da Construção. É realmente um desafio, Neide? É isso mesmo? É um desafio muito grande. Bom, eu já trabalho na CAB Consultores há 2 décadas, completa esse ano, e um dos segmentos que mais me chama a atenção, que mais me atraiu ao longo da minha profissão, é construção civil. Por quê? Pelos desafios. Primeiro, porque ela é fundamental para a humanidade. Então, construir a casa, a moradia, é o sonho e a necessidade desde os tempos mais remotos. Quais são os desafios? A nossa mão de obra. O perfil da mão de obra da construção civil é um dos mais difíceis. Por quê? Baixa escolaridade, pouca qualificação, tem um turnover muito grande. O segmento da construção é complexo nas suas fases, envolve vários processos, vários terceirizados. Então, realmente é um desafio. Então, daí a motivação de fazer esse trabalho. Muito bem. Olha, a gente não consegue explicar a evolução de muitas cidades se não olhar, obviamente, para a questão imobiliária, essa expansão, né? Principalmente na questão da construção. E você traz aqui que, apesar de todos esses problemas, é na construção civil, depois, possivelmente, do setor sucroalcooleiro, que também se concentra a maior contratação também de mão de obra. É isso mesmo, Neide? E principalmente de 2008 até 2011, houve realmente um boom na construção civil. Até para aqueles programas Minha Casa Minha Vida, até pelos programas da Copa, as construções direcionadas à Copa, ela emprega rápido, né? Ela tem uma grande empregabilidade, ela tem um grande impacto financeiro, ela interfere muito no PIB. E realmente, mas só que essa mão de obra que ela emprega tem essas dificuldades. Eu tive a oportunidade, já nessa minha profissão também, atuando como repórter para um outro veículo, eu fui num canteiro de obras onde tem um esforço muito grande para alfabetizar exatamente o operário, né? Porque esse operário alfabetizado é mais fácil, inclusive, para ele saber as áreas de risco no próprio canteiro, né? Porque sem saber ler e escrever, e às vezes tem dificuldades até para identificar as cores, eles acabam sofrendo muitos acidentes. Essa é uma realidade de toda a construção civil, ou ainda tem empresários que ainda não adotaram essa estratégia também, Neide? Então, primeiro, a realidade da construção civil, as necessidades que eu falo são de todos os tamanhos. Então, assim, não é só qualificar para produzir o trabalho. Acho que a formação profissional. Então, muitas construtoras já aderiram à sala de aula no canteiro, porque entenderam, assim como você colocou, que com qualificação, que com alfabetização fica mais fácil de treinar, de ler o procedimento, de ler as regras. Sendo a construção civil uma área de risco 3, então diariamente ela está inserida no risco de vida, né? Então, é muito importante essa escola. Então, muitas construtoras no Brasil, muitas construtoras aqui em Maceió já têm há bastante tempo essa escola. E a gente vê evolução. Essa alfabetização ajuda na formação, ajuda na produtividade, ajuda na conscientização de eliminar o desperdício, o retrabalho. Então, é uma prática que tem que ser aderida por todos, porque não tem caminho de volta. Entendo. Olha, para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, eu converso com Neide Gomes Barros. Ela é autora do livro Desafios na Arte da Construção. Você está reunindo nesse livro elementos e dados que você vem coletando nos últimos 20 anos ou tem coisa mais recente aí, Neide? Tem coisas mais recentes. Assim, o que a gente percebe houve um acréscimo da empregabilidade, mas também há um acréscimo do acidente, há um acréscimo da falta de qualidade com o produto, né? Há uma insatisfação muito grande do cliente com esse produto, principalmente nessas produções populares. A gente vê que precisa de muita qualificação. E aí a construção civil não se prepara para essas oportunidades que surgem.
né? Então, assim, o cliente fica insatisfeito, a produtividade é baixa, isso é ruim para o empresário, na verdade, e é ruim para ele que não consegue manter a sua empregabilidade. Então, a formação profissional, ela precisa realmente ser um pilar da construção civil que precisa ser sedimentado. Exatamente. Agora, um detalhe que eu percebo, Neide, é que com todos esses elementos que você coloca, para nós que somos o consumidor final, né, o consumidor final, adquirir um imóvel ainda é um grande desafio. É ao mesmo tempo, é um sonho, entendeu? Mas é um grande desafio você encaixar ou se encaixar dentro da realidade orçamentária que é exigida para a aquisição desses imóveis. Aí você já me acaba trazendo outra informação, a qualidade do imóvel que é entregue. Então, quer dizer, é um equilíbrio difícil essa balança, na verdade, né? Você tem gente precisando da casa, tem as empresas fazendo e, obviamente, gerando emprego para construir essa casa e o produto final ainda tem os seus problemas? Muitos problemas. Então, assim, como eu estou falando, o desafio é grande para todo mundo, para a sociedade, porque quando você tem acidente, você tem saúde ocupacional, acaba que o custo com a previdência é maior. Você tem problema com o empresário, que tem uma baixa produtividade, que tem dificuldade de formar essa mão de obra. E você tem problema com o cliente, que o sonho da casa própria, o custo com a casa própria, ele quer receber o melhor. Então, e nem sempre esse melhor é possível com a qualidade que a gente tem. Então, a formação... Onde é que acaba a responsabilidade da construtora? É na entrega do produto? Não acaba, não. Eu estou te perguntando isso porque tem sido comum, inclusive em algumas casas, como você bem coloca, do Minha Casa Minha Vida, e anterior a ele tinha o PAR. Lembra do PAR? Eu lembro. E aí muita gente cobrando, não, porque é a Caixa. Aí a Caixa dizia que era a construtora dizia que era a Caixa. Não, tem a comissão de moradores. Eu já vi muita repercussão envolvendo isso. Desde a questão que envolve o saneamento, muitas vezes, dos conjuntos, a questão da infiltração, quando vem uma chuva aí muito mais forte, que é quando vai aparecendo algumas questões envolvendo o imóvel. E aí, por isso que eu estou lançando essa pergunta para você, você que já conhece aí esse mercado nas últimas 2 décadas, se acaba quando entrega o imóvel? Não, a construtora também tem responsabilidade. Também tem responsabilidade desse projeto Minha Casa Minha Vida. O que a gente percebe é assim, as construtoras que tem um trabalho de qualidade, que tem um trabalho de formação da mão de obra, que tem programa de sistema de gestão da qualidade integrado, que estão buscando isso, com certeza o número de problemas relacionados ao cliente são menores. Sim. Né? Para esses programas mais rápidos, Minha Casa Minha Vida, mais popular, a gente vê que houve muito, e está havendo muitos problemas. E passa pela qualificação, passa pela formação, passa pela supervisão, passa pelo acabamento do produto. E ele não acaba ali, eu não entreguei sua casa e aí, é como você diz, eu vou usar. Quando eu vou usar, é que eu percebo, cadê a infiltração, cadê o saneamento. Quando você vai usando, ela vai demonstrando os problemas. Se você faz uma prevenção, faz um produto com qualidade, com certeza, problemas para a construtora, problemas para os financiamentos serão bem menores. Serão bem menores, com certeza, hein? Olha, muita burocracia também para adquirir imóvel, né? São muitos os impostos, e tanto que agora já tem conjuntos que os camaradas já estão divulgando a redução justamente desses impostos para tornar atrativo também a compra. Para você que ligou o rádio agora, eu estou aqui com a Neide Gomes Barros, autora do livro Desafios na Arte da Construção, tá? Ela que está fazendo aí uma grande abordagem também desse tema aqui no estado de Alagoas. E essa é a minha pergunta, a experiência e o mergulho que você dá é para o setor alagoano ou tem capítulos também dedicados ao setor em nível de Brasil, Neide? Não, alagoano são algumas práticas, mas a gente faz trabalho também fora daqui, já faz em outros lugares. A análise é da construção civil como um todo, eu cito algumas práticas, alguns casos daqui de Alagoas, mas que pode ser aberto a todas as construtoras. É problema muito parecido, muito similar. Ele é um livro dirigido, é só focado para quem atua na área aí de construção, ou os leigos também, os clientes também podem ter acesso? Ele é um livro direcionado à gestão de pessoas. Então, se trabalha com recursos humanos, se você é um gestor, se você dirige, ele pode ser encaixado em qualquer negócio. O cenário é que eu peguei a construção civil, mas a qualificação, a formação, qualidade de vida, prevenção de acidente, cabe em qualquer segmento. Entendo. Qualquer segmento tem seus riscos, uns mais fortes, uns mais leves. O cenário é que é a construção civil, mas ele pode ser para qualquer gestor. Qual a sua formação, Neide? O que eu fiz? Eu fiz serviço social na UFAL, depois eu fiz pós em recursos humanos e fiz mestrado em gestão empresarial. Terminei o mestrado no ano passado. Saiu fazendo um mosaico aí de conhecimento que acaba resultando eu saí porque nessa experiência, né? Eu precisava ter uma visão do todo.
Então, para entender sobre o negócio, sobre o segmento, sobre as relações, é preciso estudar mais. Você falou muito em terceirização. Quando a gente está tentando abordar esse tema para as pessoas, a gente tenta simplificar o seguinte: tem a empresa mãe, que é a que ganha o contrato. E para a execução do contrato, ela contrata outras empresas especializadas para a execução desse contrato. Mas, finalmente, quem é que responde pelo contrato principal? A que ganhou a licitação, é isso? É a contratante. A contratante contrata uma terceirizada, tanto é que ela é responsável subsidiária, ela é responsável solidária naquele processo. Então, assim, ela é responsável por fiscalizar o serviço, ela é responsável por fiscalizar se a mão de obra está sendo contratada de acordo com a legislação trabalhista. Então, ela tem muita responsabilidade nesse serviço. Então, na verdade, é um guarda-chuva. É um guarda-chuva, e tem que ser um guarda-chuva bem amplo, bem protegido, porque contratualmente, né, que todos possam levar em consideração isso, porque, obviamente, a gente está falando de qualificação do empregado. Aí você vai chamar uma terceirizada, e essa terceirizada ela tem que estar no mesmo nível, pelo menos acredita-se, do uso da empresa principal, né? Para que não haja, por exemplo, dentro do canteiro, divergências ali de orientação, não é isso, Neide? É o ideal, né? Na realidade, não acontece muito isso. A gente percebe que as terceirizadas precisam se preparar, porque a legislação não é fácil, é complexa, né? Para o construtor, para o terceirizado. Então, é preciso que o terceirizado também se prepare, senão é problema. Porque eu estou terceirizando, mas o meu cliente, eu sou a empresa principal, você é meu cliente, você é o terceirizado. Mas sou eu que estou prestando conta para o meu cliente. Então, é importante que eu escolha bem o meu terceirizado. E que o terceirizado tenha condições técnicas de cumprir o estabelecido. Você aponta no seu livro, de acordo com as informações prévias, aqui já passada também pela nossa companheira Tássia Simone, ela que articulou aí o contato com a Neide Gomes Barros, autora do livro Desafios na Arte da Construção, sobre também o crescimento das empresas, né? E existiam aquelas que já tinham uma tradição também, já nesse mercado da construção, e outras que se desenvolveram em consequência desse boom imobiliário do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Neide. Eu acho que, com a oportunidade, as que estavam se mantêm. Eu acho que elas se organizaram, se fortalecem cada dia mais. Tem empresas alagoanas muito organizadas, muito sedimentadas. Eu acho que a gente tem um núcleo forte aqui em Alagoas. Surgiram as novas, que estão trabalhando para que não seja só essa onda, porque de repente é só uma oportunidade, mas a empresa precisa realmente de muitos critérios, de muito conhecimento, de muita responsabilidade para se manter. Com certeza. Então, mas surgiram pequenas empresas que eu acredito que, se tiver organização, credibilidade, o mercado comporta. Acaba fazendo. Eu tive a informação de um representante de uma dessas empresas pequenas, inclusive gente muito honesta, muito trabalhadora, já trabalharam para grandes empresas, adquiriram know-how e passaram a fazer execução também de obras. Se credenciaram, inclusive, para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas a informação que se tem é que demora muito para o governo repassar esses recursos. Então a empresa tem que ter um capital muito sólido para se sustentar até vir a receber esse pagamento. Você já teve essas informações, Neide? Eu acredito assim, como toda empresa, você tem que ter um mínimo de capital de giro, né? Pelo que eu conheço, as empresas têm as medições, né? Você tem a produção, você produz, gera aquela medição e o repasse é feito. Então, é preciso ter um cronograma, é preciso ter organização, é preciso ter planejamento, é preciso não atrasar. Todo o repasse é numa medição. Então, tem que ter muita organização, muita agilidade no processo. É difícil, né? Uma coisa importante também, eu vou aproveitar essa informação logo com a Neide Gomes Barros, é com relação ao prazo, Neide. Eu tenho um amigo que, muito próximo a mim, que ele programou tudo na vida dele. A época de casar, a época em que teria, né, depois do casamento, o filho e tal. E ele morava num determinado imóvel. E aí a família era muito pequeno, né, porque comprou ali com a esposa e tal, e ele teve uma certa evolução patrimonial e falou, não, vou para um imóvel maior. E aí convenceram a ele que era importante comprar na planta, porque seria mais em conta e, obviamente, enfim, atenderia à necessidade dele financeira e também à expectativa de moradia. Resultado, ele fez um cálculo para a entrega desse imóvel e, nesse intervalo, a esposa ficou grávida. Eu disse, não, mas pelo prazo vai dar tempo do neném nascer e a gente vai estar apartamento novo. Mas no curso da construção aconteceram alguns percalços. A empresa é sólida, continua fazendo a obra, mas o prazo já não é mais o estimado no contrato. E nesses casos, hein, Neide, o que é que acontece? Assim, eu acho que apartamento na planta você compra realmente numa construtora que você confie, que tem um bom nome no mercado, que tem credibilidade. O prazo, o que acontece? Aí vem a história da qualificação, vem a história da produtividade, vem a história da falta da mão de obra. Isso acaba dificultando também o cumprimento do prazo. Então, tudo passa por isso.
né? Eu espero que seja só mão de obra, cronograma, mas às vezes também passa pela questão financeira. Vixe, então, mas aí tem um contrato, né? Claro que está lá em contrato e a empresa vai arcar com os atrasos. Muito bem, olha. Mas assim, há uns inconvenientes, né? Se planeja uma coisa, se entrega o imóvel, então... Pois é, ele tinha esperança de receber já a criança, né, o neném, nesse apartamento novo. Agora já mudou os planos, é o aniversário de 1 ano. Então, de certa maneira, já tem aí um descompasso em termos de prazo. Mas eu falei para ele que o mais importante, já que teve experiências aqui no estado mesmo, de empresas que quebraram, né? Um exemplo é a Falcão, o melhor é que essa está dando conta, pelo menos dentro da realidade de trabalho. E às vezes são atrasos de 2 meses, 3 meses, né? Eu acho que até que está em contrato. Então tem que ter cuidado só porque o que foi, que tamanho é esse atraso. Porque às vezes no contrato até já tem um espaçamento maior por se tratar dessas questões. Eu vou aproveitar também, eu ainda sou, sei lá, eu acho que eu me considero uma pessoa meio arcaica em relação à moradia. Eu já morei em apartamento e a convivência em apartamento, ela é diferente da convivência numa rua com casas. E por isso que o meu esforço foi todo para ter acesso, né, a uma casa. Mas eu sei que há uma tendência de moradia, inclusive nas grandes cidades, para apartamento. Essa tendência é irreversível, Neide? É mais compensador para quem constrói, para quem mora? Isso é uma tendência irreversível de mercado? Eu acho que até a questão dos espaços. Eu acho que espaço para grandes condomínios, para casas, eu acho que tende a reduzir. Eu acho que cada vez mais o espaço está ficando pequeno. Então, a questão da economia, a questão da quantidade de imóvel, eu acho que é uma tendência, eu acho que é irreversível. Eu acho que a ideia das casas, eu acho que teremos sim alguns condomínios, né, principalmente naquela região subindo. Mas eu não acho que é uma tendência. Eu acho que não tem mais retorno. Ih, rapaz, tá aí Moreira da Silva, seu final de vida será num apartamento ou apertamento, né? E pequeno, né? Porque assim, espaço tá difícil. Às vezes a gente acaba sendo convidado para casa de um ou outro, aí vai chegando as pessoas, vai chegando, daí a pouco fica todo mundo ali na sala, né? Aí fica tudo em pé, aí faz um olha pro outro, assim, não, vou ficar em pé para fulano sentar. Aí quer dizer, né? Eu fico, poxa, e a casa diferente, né, Moreira? Tem o quintal, tem o jardim, tem a garagem, enfim, eu penso que era uma tendência, mas a Neide conhece muito mais o mercado e está apontando aí também nesse direcionamento, tá? Olha, feliz aí com essa produção, Desafios na Arte da Construção, é uma produção da Neide Gomes Barros, ela que ao longo de 2 décadas foi se especializando, se capacitando cada vez mais, conhecendo também esse universo e aborda nesse livro também toda essa temática. Esse livro já foi lançado, vai ser lançado. Como é que a gente faz para ter acesso a ele, Neide? Esse livro já foi lançado em 2008 e agora eu fiz a 2ª edição revista e ampliada, né? Por que eu fiz isso? Perguntar por que não é outro livro? É quase outro livro, né? Porque como a gente acompanhou de perto, por meio da CAB Consultores, que é a minha consultoria, que é uma consultoria que trabalha nessa questão de recursos humanos, de gestão empresarial, na área financeira, a gente sentiu necessidade de atualizar os dados. Porque foi forte o impacto que aconteceu em 2008, que vem acontecendo até agora, em todos os aspectos, seja de produtividade, seja de mão de obra, seja de falta de qualificação, seja de acidente. Então, eu senti a necessidade de reforçar todos esses conceitos nesse livro, porque eu acho que tem muito a ser feito, tem muito a caminhar. Um segmento que é tão importante para o país não pode mais, ele tem que avançar, tem que evoluir. Com certeza. Neide, me diga uma coisa, e há muita literatura nessa área ou você já contribuiu exatamente por necessitar de apresentar também um livro que fosse fonte para essa área? Olha, para a construção civil, a gente tem muitas normas, a gente tem muita... A legislação é densa. Né, na gestão de pessoas, eu não encontro muito. Eu não encontro. Realmente, pensar pessoas na construção civil nesse segmento é muito difícil. Pensaram em tudo, esqueceram de pensar as pessoas que produzem, que precisam de qualidade, que precisam melhorar o canteiro. O canteiro de obra não pode ser um ambiente de trabalho como vem sendo tratado, né? É um ambiente de trabalho, com suas dificuldades, com suas limitações, mas tem que ser condições, tem que ser seguro. O lugar de trabalhar não pode ser um lugar que você possa morrer. Eu acho que você tem que cuidar dessa parte. Eu acho que essa parte é esquecida, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Na CAB, a gente trabalha em vários segmentos, hoteleiro, indústria, comércio, só que esse me chamou a atenção pela quantidade de necessidades, pela precariedade que é tratado o homem nessa situação. Muito bom. E depois de tanta tecnologia, né? O mundo tendo acesso a tanta tecnologia, tanta informação, e há um setor ainda onde as pessoas ainda sobrevivem com essa situação, com esse perfil, né? Você, obviamente, falou que atualizou números. Quais as suas principais fontes? É o próprio IBGE, é isso, Neide? IBGE, INSS, ICBIC,
tem algumas fontes que dão alguns dados interessantes. Então são fontes fidedignas e oficiais, né? No caso do governo aí, né? Sim. Termina valorizando ainda mais a obra Desafios na Arte da Construção. Neide Gomes Barros, desejo que venha aí uma terceira edição, porque obviamente, claro, é um processo que está sempre em evolução, né? O futuro está sendo construído e você também, quem sabe, fará novas atualizações. Primeiro, agradecer a possibilidade de conversar contigo, aprender um pouco mais também sobre essa área. Fique à vontade aí para suas considerações finais, Neide. Não, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um momento de mostrar a necessidade. Realmente a gente vem trabalhando, acho que a equipe da CAB, junto com as empresas parceiras, com o SESI, com o Senai, vem fazendo um trabalho bacana, né, que vem mudando esse perfil. Acho que o canteiro de obra de muitas construtoras em Maceió não é mais o mesmo, e a gente sente essa evolução, graças a esse trabalho. E eu gostaria de convidar vocês para o lançamento, que vai ser dia 27, às 19 horas, lá no Norcom Empresarial. Serão todos bem-vindos. Muito bom. Obrigada. Tássia, você é minha memória para, obviamente, claro, nos acionar para isso. Prazer conhecê-la, Neide. Sucesso na sua caminhada. Construindo aí, claro, o seu futuro e lançando aí o livro Desafios na Arte da Construção. São 10h40.